Agora a gente vai partir para a nossa próxima biblioteca. A gente partiu aqui da Pandas, que é a nossa biblioteca para trabalhar com tabelas. Agora a gente vai para uma biblioteca um pouco mais fundamental, que é a NumPy. E o que é a NumPy? A Pandas, a gente viu, ela trabalha com tabelas, que são aqui um conjunto de valores separados por linhas e colunas. Se for lembrar, isso é muito parecido com o conceito que a gente viu lá no colegial de matrizes. Só que matrizes são tabelas em que você não tem nome na linha, na coluna e tal, é uma tabela só de números ali. Mas a ideia é muito parecida. A NumPy é justamente isso, a biblioteca feita para trabalhar com matrizes, vetores de forma muito rápida. É o que a gente fala que faz operações de álgebra linear, operações muito rapidamente ali para trabalhar com matrizes. E a NumPy é justamente o arcabouço que a Pandas é construída. A Pandas tem um monte de recursos aí que a gente viu e tal, mas a base dela é construída em cima de estruturas do NumPy. Por isso que é interessante a gente conhecer um pouquinho dessa biblioteca. Em certos casos, a gente vai usar funções diretas do NumPy. Por isso que é interessante conhecer um pouquinho dela aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente viu aqui que a gente pode pegar na nossa tabela aqui só 3 colunas. E se a gente usa esse atributo aqui, ponto velhos, o que a gente está fazendo? A gente está extraindo a estrutura subjacente. A gente está extraindo a estrutura de matriz por debaixo disso. Então, olha que legal. Isso aqui era uma tabela com 3 colunas, cidade, área e quantidade de quartos. E tinha aqui um monte de valores. Aqui ele me voltou uma matriz de números, uma matriz aqui de 3 colunas por 6.080 linhas, mesmo número que a tabela tinha, com os mesmos valores. Só que eu não tenho mais a estrutura do índice da linha, do nome da coluna e tal. E aí eu posso acessar esses valores de uma forma um pouco mais direta, que nem a gente faria com uma lista de Python. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu estou acessando os valores, eu quero as 10 primeiras linhas e da coluna 1 em diante, ou seja, eu vou jogar fora a primeira coluna. E aqui ele me volta essa estrutura. Vale mencionar que a maior parte das bibliotecas de computação numérica do Python, inclusive as de Machine Learning, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, a Scikit-Learn, por debaixo ela está trabalhando sempre com estruturas do NumPy. E às vezes a saída do nosso modelo vai ser justamente um vetor ou uma matriz do NumPy que a gente tem que converter para a tabela. Por isso que é tão importante a gente conhecer assim, um pouquinho dos recursos que essa biblioteca tem para oferecer para a gente. Então vamos ver um pouquinho aqui. A gente importa essa biblioteca, que nem a gente viu lá atrás para o Pandas. Eu importo o NumPy e dou um apelido para ela, NP, simplesmente para ficar mais fácil de trabalhar com essa tabela. E aí, uma das funções mais usuais que a gente vai ver de usar é a RandN, que é o quê? Para gerar números aleatórios. Números aleatórios de acordo com uma distribuição uniforme. A gente já vai ver como a gente pode validar que isso é uma distribuição uniforme. Uniforme não, desculpa. Uma distribuição normal. E a gente já vai ver como a gente pode validar que isso é uma distribuição normal, que ela tem formato gaussiano. Aí aqui eu simplesmente mandei sortear 100 números aleatoriamente que seguem essa distribuição. Tem outras funções aleatórias que a gente poderia usar? Tem. Eu dou aqui np.random e aperto tab algumas vezes, ele mostra aqui um monte de funções para gerar distribuições aleatórias. Beta é uma, binomial é outra, que quadrado é outra, exponencial, Dirichlet, gama, tudo isso são funções, são distribuições de números aleatórios. Que aí já é um conceito de teoria de probabilidade, estatística, mas são formas de gerar números aleatórios com maior chance do número estar concentrado em uma região ou outra. Uma que é mais comum da gente pensar é a RandInt, ou seja, sorteie números aleatórios, por exemplo, entre 0 e 20. Eu quero, por exemplo, 15 números aleatórios. Ele sorteia aqui os meus números. E aí, vocês vão ver, diversas vezes a gente vai querer introduzir uma coluna aleatória, uma variável completamente aleatória no nosso modelo para fazer determinada validação. A gente vai querer comparar um resultado com uma saída aleatória.
Então, essas são funções muito comuns que aparecem aí em códigos e processos de modelagem de aprendizagem de máquina, de machine learning. Uma outra muito comum que vocês vão ver é o reshape. Então, aqui nesse randint, ele gerou aqui números aleatórios. Cada vez que eu rodo, nota que ele vai gerar sempre 15 números aleatórios diferentes. Mas ele está gerando um vetor, ou seja, 15 números sequenciais como se fosse uma lista. Às vezes eu quero transformar isso numa matriz. Por exemplo, eu quero uma matriz 3 por 5, 3 linhas por 5 colunas, para gerar várias colunas aleatórias. Como que eu posso fazer isso? Usando reshape. E eu passo aqui dentro uma listinha, na verdade uma tupla, 3 por 5. E aí ele consegue mudar e transformar esses números, deixar eles num formato de matriz. Isso também é uma coisa muito comum, a gente poder trocar, jogar dali para cá os nossos números. É comum a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Aqui, por exemplo, é justamente um caso desse. Se eu quero introduzir uma coluna aleatória na minha tabela, lá no meu DF original, vamos lembrar como ele é aqui, dos nossos apartamentos, que tem todas as nossas variáveis e tal, eu posso usar esse método aqui do pandas, o ponto lock, selecione todas as linhas de uma nova coluna que não existe, que eu estou chamando aqui de coluna aleatória, e ela vai receber alguns valores. Quais valores? Números aleatórios, da mesma quantidade de linhas que a minha tabela tinha. E se eu rodo isso, olha que legal. Agora ele adicionou a minha coluna aleatória, que eu posso usar para colocar num modelo. Para que serve isso, modelagem? Já antecipando aqui um pouquinho para vocês. Existem métodos que vão falar para a gente o quão importante uma coluna é, qual é a força preditiva que ela tem para determinada previsão do futuro. Só que essas coisas são sujeitas ao tamanho da amostra, a coincidências, ao acaso. Uma forma da gente eliminar esse efeito é verificar, olha, essa minha coluna, a importância dela é menor ou igual a de uma completamente aleatória, que não tem informação nenhuma? Se sim, provavelmente eu posso jogá-la fora. Tem algumas nuances, tem métodos mais robustos para fazer isso, mas é uma ideia por trás de muita coisa que a gente trabalha. Então é comum vocês verem também esse tipo de coisa, de criar uma coluna aleatória nas minhas tabelas. E além de gerar números aleatórios, eu posso gerar, por exemplo, uma série de números zerados, uma série de zeros, uma série de uns, e eu posso aplicar outras funções nessas séries. Por exemplo, nessa série de uns, eu posso acumular eles, ou seja, com sum, soma acumulada. Aí, olha que legal, o primeiro número é ele mesmo, 1. Aí ele pega esse 1, guarda e soma com o próximo. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E ele faz essa sequência aqui. Isso aqui vai ser mais interessante, por exemplo, quando a gente usar, por exemplo, a range. Lembra lá do range do Python, que a gente usou um pouquinho ali em loops? Eu ponho aqui range de 5 a 13, ou simplesmente um range de 10, que o 0 está implícito. Ele vai me gerar aqui, na verdade, uma lista de números, começando em 0 e terminando em 10, sem contar o próprio 10. Aqui o NumPy tem a mesma coisa, só que ele permite que o meu passo seja um número decimal. Então, o que eu estou falando, olha, me faz um vetor, uma lista de números que começa em 3, termina em 7, sem contar o próprio 7, indo de meio em meio. Ou indo de ponto 1 em ponto 1. Ele faz essa listinha aqui. E nesse caso aqui, dependendo do passo que eu estou fazendo, etc., fazer uma soma acumulada dessa pode fazer mais sentido em certos casos. Se eu tenho, por exemplo, um vetor de uns e zeros, como por exemplo aqui no nosso DF mesmo, cidade, um vetor de uns e zeros, eu quero saber, olha, até a enésima linha, quantos apartamentos em regiões metropolitanas eu já contei. Eu posso usar justamente a CumSum para isso. Que tem no NumPy e tem como método aqui do próprio Pandas, da própria coluna. Ele vai gerar essa soma acumulada para a gente. Ele vai somando sequencialmente. O NumPy, se vocês entrarem na documentação deles aqui, do documentation, assim como a Pandas, ele também tem um getting started,
Tem um user guide que vale a pena vocês darem uma olhada. Tem muita coisa aqui para vocês aprenderem como usar. É uma biblioteca muito completa e com muito mais recursos, inclusive, do que aquilo que a gente faz em Machine Learning. Aqui, por exemplo, User Guide. Ele fala aqui, ó, o que é o NumPy, Kickstart, o básico do básico para iniciantes. Ele fala aqui o basiquinho, o que é um arrange, como olhar para o formato das minhas matrizes. E vai te dar aqui um monte de recursos para você aprender a usar essa biblioteca. Toda biblioteca praticamente tem isso. Viu uma nova função que nunca viu antes, esquisito? Procura no Google, dá uma olhada na documentação, o aprendizado é assim mesmo. Você vai sequencialmente aprendendo um novo recurso. Mas ele sempre vai ter um método aplicado a dados que estão aqui dentro de uma certa variável. Ou à esquerda, se é um método aplicado a essa variável, ou uma função em que eu ponho esses valores aqui dentro. E a gente vai aprendendo sequencialmente. Agora a gente vai para a nossa próxima biblioteca, a Matplotlib. O que é isso? Essa é mais divertida, porque é uma biblioteca de fazer gráficos. Então vamos, da mesma forma, a gente importa aqui a Matplotlib, essa tem um detalhezinho a mais, a gente dá import matplotlib.pyplot, que a gente quer só os recursos de gerar figuras mesmo. Aqui ele importa a biblioteca, vamos lembrar aqui de novo como que é o nosso df2, que é o nosso df que a gente já converteu aos valores de reais para números. E a gente quer ver, por exemplo, qual que é a relação entre a área do apartamento e o valor do aluguel. Deveria ter alguma ligação ali. Apartamentos maiores cobram um pouquinho a mais. Então a gente pode fazer um gráfico. Ele gera essa figura. Tá esquisito? Tá. Por quê? Por padrão, ele vai sequencialmente, na ordem com que os números aparecem, eixo X, eixo Y, e ligando com uma linha, ponto a ponto. E linha é um pouco chato da gente ver. Então a gente pode passar um novo argumento aqui para o nosso plot. Matplotlib, por favor, faça um gráfico e no eixo X você coloque a área, no eixo Y coloque o valor do aluguel e põe só um pontinho em cima de cada um desses dados. Olha que legal, ele faz o nosso gráfico aqui. Só que esse gráfico está meio feio. Por quê? Por causa dos outliers. Eu tenho um apartamento aqui que a área dele está marcada como 25 mil metros quadrados. É gigantesco, provavelmente um erro de digitação. E tem um outro apartamento aqui, que a área dele nem é tão grande, mas o valor do aluguel é mais de 40 mil reais por mês. Também é uma coisa meio fora da caixinha. A maior parte dos nossos dados estão acumulados aqui no comecinho. Seria interessante a gente dar um zoom nesses caras. Então a gente pode fazer isso. A gente simplesmente fala para a nossa biblioteca. Olha, Matplotlib, por favor, faça aqui um gráfico da área em função do aluguel, colocando um pontinho em cima de cada um dos dados. E no meu eixo X, limita ele à esquerda no 0, à direita no 2000. E o meu eixo Y, embaixo no 0, em cima no 20.000. Aí ele dá esse zoom para a gente. Só que ainda assim está muito acumulado. Tem muito ponto, eu não consigo ter uma sensação do que está acontecendo. Então, um truque de fazer isso, não é a forma mais erudita possível, mas um truque rápido que a gente usa bastante no dia a dia, é colocar uma transparência no ponto. Deixar o ponto transparentezinho ali. Se eu tenho vários pontos acumulados, ele vai ficando mais escuro. Isso dá um cheiro para a gente da densidade de pontos. Então aqui eu passo esse parâmetro alfa, falando, olha, eu quero um ponto só com 10% de intensidade, 90% de transparência. Aí, ó, que legal. Ele fica mais clarinho o gráfico, a gente vê que tem muito mais concentração aqui, em apartamentos de pouca área e menor valor de aluguel, do que aqui. E olha que legal, a tendência tende a crescer aqui, numa linha mais inclinada. Ou seja, tipicamente, o valor do aluguel por metro quadrado é alto. Alguns apartamentos estão crescendo com uma tendência baixa, possivelmente mais deteriorados, seja lá o que for. Mas, tipicamente, eles crescem com uma tendência aqui bem alta. A gente já vai ver como a gente pode estimar esse tipo de tendência. E a Matplotlib pode fazer outras coisas para a gente, além de plotar gráficos de ponto. Eu posso, por exemplo, fazer um histograma. O que é isso? Ele vai simplesmente dividir aqui os nossos dados em caixinhas, em 10 caixinhas. Rafinha, como você sabe que é 10? Você vai aqui na documentação, Matplotlib ist,
E por que eu estou entrando tantas vezes na documentação aqui com vocês? Porque todo mundo que está usando uma linguagem de programação programa com a documentação aberta. Toda vez que vai usar uma nova função que não lembra com os mínimos detalhes como ela usar, e tipicamente a gente não lembra, abre a documentação e dá uma olhada. Esse é o padrão. Não tenta ficar lembrando as coisas de cabeça. Sempre abre, dá uma olhada, dá uma lida. Cada vez que você faz isso, você aprende um pouco mais. E se a gente vê aqui na documentação do Matplotlib, do IST, a gente vê aqui que tem um parâmetro bins, que é a quantidade de caixinhas que ele vai separar os nossos dados. Ele fala aqui, ó, o default, o padrão, é 10. Ou seja, ele está dividindo os nossos dados entre o mínimo e o máximo em 10 caixinhas e colocando aqui no eixo Y quantos apartamentos ele encontrou que estão entre aquelas duas caixinhas. Então aqui, por exemplo, entre 0 e uns 5 mil reais aqui, mais ou menos, eu encontrei mais de 4 mil apartamentos. Entre 5 mil e 10 mil, eu só encontrei uns 1.200. Dá uma ideia de como estão distribuídos, quantos apartamentos eu tenho em cada faixa de preço. E aí eu posso ir melhorando essa imagem sequencialmente. Aqui a gente vai na documentação, a gente vem aqui na documentação e vai lendo o que tem à nossa disposição aqui para ir melhorando esse gráfico. Eu já vou passar aqui algumas coisinhas para vocês, mas como uma dica, se vocês entrarem aqui na página principal do Matplotlib e ver por aqui em Examples, tem um monte de exemplos de gráficos e figuras que vocês podem olhar. E cada um deles, se vocês entrarem, por exemplo, aqui tem uma senoide com um fundo verde e um fundo vermelho. Ele mostra para você o código que gerou essa figura. E aos pouquinhos você vai tentando entender esses códigos, você replica, tenta tirar uma linha, põe outra e tal. Você vai se acostumando e aprendendo a fazer gráficos cada vez mais complexos. Fazer gráficos simples é muito rápido, mas você pode customizar os seus gráficos o tanto que você queira. Você pode fazer gráficos magníficos, esplendorosos, cheios de riqueza e informação. Claro que isso vai ir consumindo cada vez mais linhas de código, vai dando um certo trabalho, mas se aprende, não é nada do outro mundo. Por exemplo, esse daqui, que eu tenho 4 figuras aqui, grandonas, por flecha, e uma aqui embaixo ocupando um espaço maior com flechas e um quadrado no meio. Tem todo o código aqui que tira essa figura, que vocês podem aprender e talvez adaptar para a situação de vocês, quando for necessário. Então aqui a gente vai ver uma adaptaçãozinha básica. Ele gera essa figura, só que ele gera sempre pequenininho aqui, só num pedacinho. Aqui tá com zoom, ó. Vou até tirar o zoom para vocês terem ideia. O tamanho da figura que ele gera é essa daqui, bem pequenininho, bem feito. Vou dar o zoom aqui de novo. Se eu quero aumentar a figura, eu posso, antes de plotar, falar, olha, Matplotlib, por favor, me cria uma figura cujo tamanho, cujo pig size é 15,5. O que é esse 15? O que é esse 15,5? É quantidade de pontos por polegada da imagem. É uma unidade horripilante, tá? Mas aqui, 15,5 é um padrão que eu gosto de decorar. Por quê? Porque ele ocupa exatamente o tamanho da célula. Mesmo se eu tirar o zoom aqui para vocês, ó, ele ocupa toda a largura possível. Se eu colocar um pouquinho mais do que 15, o 15 é a largura, ele já começa a ficar com barra de rolagem. Vou colocar aqui, por exemplo, 18. Ele já não consegue mais expandir, já está no talo. 15 fica organizadinho. E 5 é uma altura boa que a gente consegue ver. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10, já começa a ficar muito grande. Aqui nota que eu estou pequenininho, nem dei o zoom para vocês. Então 15,5 é tipicamente o tamanho legal da gente brincar aqui, tá? É um valor que vale a pena decorar. Mas vocês podem testar, colocar vários tamanhos de imagem e tal. E aqui ele divide em 10 caixinhas. Mas se eu quiser dividir em mais caixinhas? Fiz a figura grandona, dá para ver melhor, mas se eu quero dividir em mais caixinhas? Tudo bem, eu posso passar aqui no meu bins, passar 15. Ele vai dividir em mais caixinhas. Mas eu não quero dividir exatamente nessas caixinhas. Eu gostaria de outras caixinhas. Talvez até caixinhas que não são igualmente espaçadas. Podemos fazer isso. Como que a gente faz isso? Lá no nosso NumPy, a gente tem uma função que chama logspace. Logspace. O que é isso? Eu vou falar, me faz uma lista de números que começa em 10 elevado a, por exemplo, 0, vai até 10 elevado à quinta,
e me põe aqui, por exemplo, 12 números. Eu posso falar aqui que a base é 10. Aí olha que legal. Começou em 1, 2.8, 8, 23, 65, 187, ó. Esse e mais 2 quer dizer 10 elevado ao quadrado. 533, ele foi fazendo pontos cada vez mais espaçados. E se eu passo esse parâmetro aqui no meu bins, ó que legal. Está fazendo bins cada vez maiores. Vamos passar um valor maior aqui. Tá 15, por exemplo. Vou passar um rwidth. Esse parâmetro aqui serve para as barras não ficarem coladas. Ó que legal. Aqui ele fez uma barrinha bem pequenininho. E conforme foi indo mais para a direita, as barras foram ficando mais compridas. Fica esquisito de ver? Um pouco. O que a gente pode fazer para resolver? A gente fala aqui que a nossa escala do eixo x é uma escala logarítmica. Aí olha que legal. Aqui é 1, aqui é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Agora as barras estão em igual tamanho, porque a minha escala é cada vez maior conforme eu vou para a direita. E eu consigo enxergar melhor a minha distribuição. Aqui, com 15 barrinhas, colocando o rwidth ficou a 0.8. Aqui numa escala normal, a gente também pode enxergar. Eu gosto de colocar esse rwidth porque fica mais bonitinho da gente ver. Mas o intervalo está indo até o extremo ali, na hora dele fazer a contagem. E eu posso comparar. Então, aqui o que eu estou fazendo? Olha, vamos pegar aqui e fazer um histograma só das cidades que não são metropolitanas, que são no interior, histograma do valor do aluguel. E vamos colocar, fazer um histograma azul. E para os apartamentos que ficam em região metropolitana, eu vou colocar em região vermelha. Ou seja, eu vou comparar distribuições. Só que a gente vai ver que tem alguns problemas. Ao fazer isso desta maneira, a gente já vai construir a maneira correta. A primeira é que um fica em cima do outro. Então aqui o vermelho ficou em cima do azul, não consigo ver o azul direito. Como que a gente pode resolver isso? Do mesmo jeito que a gente fez o plot aqui atrás, esse daqui, colocando uma certa transparência, que a gente consegue ver tá atrás um do outro. Então, posso aqui um alfa, agora eu consigo ver os dois. Só que olha que estranho. O azul formou um monte de caixinhas pequenininhas. O vermelho, caixinhas grandes. Por quê? Porque provavelmente o vermelho, o máximo dele é muito maior do que do azul. Então, como ele está pegando máximo menos mínimo e divide em 10 caixinhas iguais, aqui no caso em 15, se um deles tem um máximo muito maior, começa a ficar caixonas. Não é uma comparação muito justa. Isso é um ponto. E um outro ponto, a gente já viu lá atrás, quando a gente deu um df2.city.valueCounts, que eu tenho muito mais cidades em regiões metropolitanas do que regiões do interior. Ou seja, o vermelho sempre vai ficar mais alto do que o azul. Também não é uma comparação justa. Eu não estou comparando aqui coisas reais. Então, como que a gente pode resolver isso? Primeiro, eu passo aqui esse parâmetro density igual a true. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a área somada de todas essas barras ser 1. Isso gera o efeito de ser uma distribuição de probabilidade. Faz as duas ficarem numa escala comparável no eixo Y. Ele está me falando aqui, olha, a probabilidade de eu encontrar alguém nesse intervalo aqui é de 0.0002 vezes a largura da barra. E eu tenho a probabilidade de encontrar alguém nesse intervalo, nessa barrona. Ele faz isso, tem que multiplicar pela largura da barra, porque como a gente viu aqui atrás, eu poderia colocar barras de tamanhos variados. E aí a probabilidade sempre vale. Uma probabilidade dividida pela unidade aqui da barra, pelo valor da barra. Só que ainda estou com esse problema de barras grandes contra barras pequenas. Como que eu faço isso? Como que eu resolvo? Explicitando quais caixinhas eu quero colocar. Posso colocar aqui pins igualmente espaçados, olha, quero ir de 0 até 45.000, indo de 2.500 em 2.500 reais. E aí, ó, que legal, fica mais organizadinho. Ou posso até fazer o logarítmico, que nem a gente fez lá em cima. Então, vamos fazer aqui um np.logspace.
de 0 a 5, vamos botar aqui 12 caixinhas, base igual a 10. plt.xscale, logarítmico, escala x log. Aí, ó, agora a gente consegue comparar. A gente até pode colocar mais caixinhas aqui. Vamos colocar aqui 20 para a gente ver. Ó, que bacana. Como os apartamentos em regiões azulzinho, em regiões do interior, tem um preço tipicamente menor no aluguel do que em regiões metropolitanas. Ah, mas tem que ficar lembrando a cor e tal. Não. A gente pode passar aqui, além disso, um argumento label igual interior de baixo metropolitano. A gente passa um plt.legend. Aí ele escreve aqui no cantinho a legenda que a gente fala. E fica mais fácil da gente ler esse gráfico. Ah, Rafinha, mas ficou muito pequenininha a legenda. Posso passar aqui, font size igual a 16. Nota que a gente pode ir customizando de diversas formas. A gente pode colocar aqui no eixo X, xlabel, área, em metros quadrados. Font size igual a 16. plt.xtics, font size igual a 16. Olha que legal. Coloquei xtics, o valor desses números, deixei eles maiores. Xlabel, escrevi esse texto e falei que era numa fonte grandona. Legend, coloquei esse valor aqui. E a gente pode ir customizando da forma como a gente quiser. Tem muito recurso e vocês vão encontrar muito disso aqui nos exemplos prontos para poder brincar. Então aqui, de novo, o exemplo da legenda em escala normal. E esse é o Matplotlib. Tem muito recurso, tem muita figura que dá para a gente fazer com ele. É muito importante para visualização de dados. Depois talvez eu faça um vídeo só sobre visualização de dados. Aqui é para vocês entenderem os fundamentos da biblioteca. Como que é a lógica da gente usar ela. Basicamente uma função de um gráfico em que eu passo meus dados como argumento. Se é um histograma aqui, eu passei só um dado, porque ele vai fazer a contagem. Se é um gráfico de pontos ou de linhas, eu passo eixo X, eixo Y. Tudo vai funcionar mais ou menos dessa forma. Função com dados e depois argumentos de customização desse gráfico. Tá? Isso é o uso básico, o uso fundamental da Matplotlib. E agora, finalmente, como não poderia deixar de falar, a gente vai entrar na nossa biblioteca de modelagem. Biblioteca de Machine Learning, que aqui é a mais usada no Python. Existem outras para usos mais específicos, mas essa é a mais famosa, que tem quase tudo, que é a nossa Scikit-learn. Ou que a gente vai ver, ó, a gente importa ela, o nome abreviado de sklearn. Aqui ela, diferentemente das outras, que normalmente a gente importa a biblioteca inteira com apelido para poder ir chamando função a função, ela não. Ela normalmente a gente só traz aqui para o nosso contexto aquilo explicitamente que a gente vai usar. Então a gente vai chamando ela função a função. Ela tem uma certa lógica aqui, um certo padrão de funcionamento para se criar e ajustar modelos. Eu vou passar aqui a linha básica, a linha geral para vocês. E aí, nos outros vídeos, conforme a gente for vendo exemplos mais práticos aí de modelagem e tudo, a gente vai vendo outros exemplos, mas a lógica geral sempre é a mesma. Então, aqui para vocês, eu vou mostrar justamente o que a gente viu aqui em cima. Na Matplotlib, que a gente fez um gráfico aqui de valor do aluguel em função da área do apartamento, a gente vai justamente entender qual é a tendência e descobrir quanto custa o valor do aluguel por metro quadrado, quanto tipicamente aumenta o valor do apartamento para cada metro quadrado que eu ponho a mais. Relação com uma única variável para a gente começar a entender aqui. Vai ser uma modelagem bem fundamental para a gente poder entender os conceitos aqui do que a gente vai fazer, tá? Aí. Então aqui o que a gente vai fazer se chama regressão linear. Que é basicamente o quê? A gente vai ajustar uma reta que vai descrever uma função do meu preço em função da minha área.
Então, para isso, eu vou trazer uma função, uma classe aqui, na verdade, específica do meu scikit-learn, que é a regressão linear, que está aqui dentro do Linear Model. De novo, entra aqui na página do sklearn, scikit-learn, ele tem todo um tutorial, inclusive é um bom tutorial para se aprender machine learning. Às vezes ele acaba entrando em detalhes um pouco mais específicos, matemáticos e tal, mas é uma boa forma de se estudar, viu? Então vocês podem vir aqui, logo na página principal ele já fala aqui classificação, regressão, agrupamento. Você entra aqui, por exemplo, em classificação, ele tem todo um tutorial sobre aprendizado supervisionado. Vocês podem vir aqui e ir lendo para entender do que se trata, como funciona e tal. Não acho exatamente a sequência mais didática possível, mas é uma boa forma de vocês terem contato. E toda vez que ele fala de um método novo, ele põe aqui um exemplozinho de código, deixa eu até dar um zoom para vocês verem. Ele põe exemplo de código de como você pode usar esse método. É só um exemplo curto, então não está seguindo todo o pipeline de modelagem, todas as boas práticas de modelagem, mas já dá uma ideia para vocês de como usar essas coisas, como funcionam essas coisas. E para todas as figuras, por exemplo, essa daqui, se você clica, ele abre numa página que tem a figura, com uma explicaçãozinha do que é essa figura, e aqui embaixo o código que gerou ela. Em geral são códigos um pouco maiores, mas vocês podem copiar e comentando uma linha, comenta outra, executa só um pedaço, para entender como funciona. É uma boa forma de se estudar. Então, a gente vai trazer aqui a nossa regressão linear. Vamos lembrar aqui o que é o nosso df2, que ele já tem nossas variáveis convertidas. A gente vai olhar aqui basicamente para duas. Para a área e para o valor do aluguel. Então, olha que legal. Primeiro, eu vou pegar o nosso modelo, regressão linear, e vou colocar ele dentro de uma variável com os parâmetros que eu vou querer ajustar. Quais parâmetros ele tem disponível? A gente vem aqui na documentação. Google sklearn Linear Regression. Tão simples quanto isso e, por favor, façam isso todas as vezes. Nunca treinem um modelo do scikit-learn sem dar uma olhada na documentação e explicitar quais argumentos você quer. Porque o padrão deles, tipicamente, não faz muito sentido, tá? Porque não existe, não é porque eles são preguiçosos, mas porque esses argumentos, para cada cenário, para cada caso, faz sentido usar um ou outro de um certo valor. Inclusive, tem métodos para a gente procurar de uma forma sequencial quais os melhores parâmetros. Mas nunca nunca treinem o modelo sem passar absolutamente nada dessa maneira. Sempre explicitem os parâmetros que vocês querem. E vocês podem entrar aqui e dar uma lida, o que faz cada parâmetro, como que a gente deveria usar. Alguns ele vai falar, esse parâmetro aqui ele está deprecado, quer dizer que ele vai parar de ser utilizado nas próximas versões. Ou, não, esse parâmetro é novo, foi colocado aqui a partir de tal versão, ó, por exemplo, positivo. É novo só na versão 0.24 do scikit-learn, versões mais antigas não existiam. Então, vocês podem ir dando uma olhada nisso para aprender, conforme a gente aprende machine learning, aprender machine learning, muito se trata disso. A gente entender o que significa isso, qual que é toda a teoria estatística por trás de um fit intercept, de um normalize. Tem motivos que eu deveria ativar ou não isso. Entendendo a teoria, a gente entende o motivo e pode tomar a melhor decisão para fazer o melhor modelo possível. Aqui para vocês, a gente não vai se debruçar sobre isso, é uma aula para vocês aprenderem o fundamento aqui de Python, para perder aquele medo de programação. Então vamos lá, a gente pega esse modelo, fala com quais parâmetros que a gente vai querer treinar ele e põe isso numa variável. Até aqui não fez nada. Vou até quebrar essa célula aqui em dois. Eu só rodo isso e falo, olha, eu tenho aqui um modelo de regressão linear, mas não ajustou em absolutamente nada. Como ele ajusta? Quando eu dou um ponto fit, que a tradução seria ajuste. Eu estou falando aqui, olha, ajuste um modelo que vai prever aqui o meu y, vou até colocar assim, é o meu valor do aluguel, e a minha variável preditiva, o meu eixo x, é a área. Então, preveja o aluguel a partir da área. Rafinha, por que aqui você colocou 2 colchetes? Porque, tipicamente, eu vou passar uma tabela aqui. Então, poderia ser prever em função da área, da quantidade de quartos, quantidade de banheiros,
Tudo isso são variáveis preditivas. Ele vai tentar usar tudo isso, informações de todos esses caras, para prever esse último. Aqui, para começar, vamos fazer com uma só variável. Tá? Mas isso aqui é uma tabela. Quando eu faço df2 com 2 colchetinhos assim, ele está me voltando uma tabela de uma única coluna. Enquanto quando eu passo com um colchetinho só, ele está me passando uma lista, aquela coluna. Tá? Eu quero prever uma única coluna a partir de muitas outras. Aqui, no caso, uma só, mas conceitualmente são muitas outras. Aí aqui ele ajustou. Tão simples quanto isso. Temos um modelo de machine learning ajustado. Nossa, mas só isso? É, só isso. Em termos de programação, é só isso. E eu posso, inclusive, usar isso aqui para prever valores. Então, vamos gerar aqui um conjunto de teste para a gente, como falar, olha, vamos criar aqui apartamentos cuja área varia de 0 até 500. E vamos predizer esses valores. Dá simplesmente um ponto predict. Rodando isso aqui, ele dá um erro. Por quê? Ele até escreve para a gente. Mas ele espera que eu estou usando um conjunto de variáveis, ou seja, uma tabela, uma matriz. E aqui eu passei um vetor, uma sequência de números. Então, se vocês forem ver, aqui embaixo ele até fala, olha, reescalhe os seus dados usando reshape menos 1,1 se o seu dado tem uma única coluna, a single feature, ou usando reshape 1 menos 1 se ele tem uma única amostra. Então, ele tem aqui 500 features e uma amostra, ou 500 amostras e uma feature. No caso, ele tem uma feature, porque a gente treinou ele com uma única coluna aqui, tá? Então, a gente passa aqui predict, teste.reshape. Lembra o reshape que a gente viu lá atrás para mudar o jeitão da nossa variável? Então, aqui a gente está fazendo, olha que legal. Se eu pegar o meu testes.shape, ele tem um número só, porque é uma sequência de valores. Se eu aplico esse reshape, ele vai ficar um pouquinho diferente e vejo qual que é o formato. Olha que legal, agora ele virou uma matriz de 500 linhas por uma coluna. Esse 1 que eu explicitei aqui. E agora eu consigo predizer. E aí ele me volta aqui uma listona. Predições, olha, o apartamento aqui, meu teste era aquela lista, que tem 0 metros quadrados, ele custa R$ 4.056, segundo o meu modelo. Meu modelo predisse que deveria custar isso. Se ele tem 1 metro quadrado, R$ 4.058. Se ele tem 2 metros quadrados, R$ 4.600. Vendo em número assim é meio chato. Vamos ver isso num gráfico, usando a minha matplotlib. Então, olha que legal. Vou até colocar aqui a linhazinha. Gera uma figura, 15,5, aquela grandona. Plota para mim os meus pontinhos aqui, o meu aluguel em função da área em pontinho. Vou até colocar aquele nosso alfa igual a ponto 1 para a gente poder enxergar. E plota também as minhas predições no eixo X, os meus testes, que eu gerei aqui, o meu conjunto de testes de 0 a 500. E no eixo Y, as minhas predições que saíram do meu modelo. Isso você põe como uma linhazinha, não como ponto, na cor K, que é preto, black. E a gente põe aqui, ó, um pouco esquisito, um pouco esquisito. Por quê? Porque o meu eixo Y está muito esticado aqui. Vamos dar um zoom nele, nosso eixo Y, aplicar aquele Y-link que a gente viu lá atrás. Então, vou passar o alfa aqui de novo. Aí, olha que legal. Agora a gente consegue ver a nossa tendência aqui. Mas ainda assim é difícil ver o quão inclinada está essa curva. Como que eu posso ver isso melhor? Colocando esse ponto grid, que ele vai colocar uma linha bem clarinha ali atrás, em torno de cada um desses ticks aqui. A gente consegue ver aqui o quão inclinada está essa curva. E consegue ver os parâmetros dessa curva, na verdade, uma reta. Como que a gente vê isso? Intercepto, o lugar que ele cruzou aqui no zero, 4.056. Um apartamento de 0 metros quadrados custa R$ 4.056. E o meu coeficiente, 2,24. Ou seja, ele fica R$ 2,24 mais caro para cada metro quadrado de aumento.
Agora, vocês devem estar achando estranho. Pô, um apartamento tem 0 metros quadrados, ou seja, ele não existe. Está custando tudo isso? Não faz sentido. Um apartamento de 0 metros quadrados devia custar 0. Concordo com vocês. Esse é um dos parâmetros que a gente pode entender, que a gente pode passar aqui para o nosso modelo. Cadê ele? Aqui. Pitch intercept, true, ou seja, encontre um corte no eixo Y. Se eu passar aqui igual a false, ele vai forçar bater no 0. E a gente pode ver como fica esse modelo. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim. Tem uma série de estudos aí e preparações que a gente poderia passar para melhorar. Nota que fez um modelo que não faz muito sentido. Ele está passando aqui por debaixo de todos os dados. Não é um bom modelo isso, tá? Ele pode estar muito sensível a outliers, aquele cara lá na pontona que a gente viu lá atrás. Ele pode estar sujeito a um monte de coisas. Mas aí, em Machine Learning, é justamente isso. Olha, como que a gente vai transformando os nossos dados, preparando para fazer mais sentido, faz um modelo, vamos tentar interpretar esse modelo, entender, descobrir quais insights, o que ele ensinou para a gente dos dados, a gente volta, usa esses insights talvez para fazer um novo modelo, para fazer uma nova política de negócio, para tomar melhores decisões. Então, isso é Machine Learning, é ir acoplando esse monte de pedacinhos prontos de código, pegar a tabela, transformar ela, aplicar uma funçãozinha, entender melhor os nossos dados, criar um modelo, interpretar, entender, fazer gráficos. É basicamente o que vocês viram nessas 3 aulas. É isso que a gente faz no dia a dia. Nem tudo de uma vez, tá? Deixa eu até deixar aqui o fit intercept igual a true, só para ficar do comentário aqui embaixo ficar consistente. Mas é isso, a gente usa esses recursos. Dá para aprofundar um pouco mais nas bibliotecas, no dia a dia acaba acontecendo? Sim, mas vai sendo sob demanda aí. Conheci muito cientista de dados muito bom, de qualidade, que não sabia muita coisa das bibliotecas, e foi aprendendo conforme a necessidade. Não tem problema nenhum fazer isso. Aí aqui, só para a gente fechar um conceito final, é criando as próprias funções. Então a gente viu até aqui, a gente até teve um exemplo lá no meio, mas a gente viu até aqui usando funções prontas e métodos prontos de bibliotecas. Mas se você vai fazer o mesmo código muitas vezes, pode ser interessante você já deixar mais ou menos prontinho. Então aqui, por exemplo, a gente fez uma função ajusta área aluguel, e basicamente eu vou ajustar uma regressão linear nos meus dados. Só que eu estou falando aqui, eu coloquei os meus dados como um argumento dessa função, que eu posso trocar. Então, olha que legal. Agora eu posso ver como que é o gráfico da área do aluguel dos meus dados completos. Vamos botar aqui de novo alfa igual a ponto 1. Mais bonitinho. Usando o nosso modelo, vamos botar aqui fit intercept igual a true. Não, vamos deixar fit intercept igual a false, que ficou aquele esquisitão. Fez essa reta esquisita. Tá. Agora vamos tentar ajustar esse mesmo modelo, mas só para os apartamentos que têm menos de 500 metros quadrados. Não vamos olhar para os caras lá longe, tal, super discrepantes. Não, vamos tentar olhar só para esses caras. Inclusive, eu até posso limitar. Caras de 500 metros quadrados e o DF2 do meu aluguel custam menos de 10 mil reais. Então também não tem o outlier lá de cima. Aquele apartamento que custa 40 mil reais por mês. Vamos tratar aqui só os casos mais típicos. Apartamentos de até 500 metros quadrados com aluguel de até 10 mil reais por mês, o que já é muito caro, né? Vamos ver como fica. Ó, que legal, fez uma reta, faz muito mais sentido. Está passando aqui pelo meião dos dados. Claro, tem apartamentos desvalorizados em relação à média? Tem apartamentos supervalorizados em relação à média? Tem, mas agora justamente com essa reta eu consigo ter essa medida. Cada apartamento ele está para o preço dele acima ou abaixo da média. Ele está caro ou está barato. E eu posso ir lá visitar o apartamento, entender tudo isso e tal. E a gente pode ver aqui os nossos valores. Intercepto deu 0, porque eu coloquei aqui no caso fit intercept como falso. E segundo essa regra que está passando aqui de uma forma muito mais sensata, o valor de aluguel por metro quadrado dos apartamentos é R$ 23,76. Aqui a gente arredonda para cima porque é um 9.
E aí, com isso, vocês já fizeram o seu primeiro modelo de machine learning, uma regressão linear para entender o impacto nessa base de dados do tamanho do apartamento no preço do aluguel. Já é o primeiro modelinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente passou aqui por essas 3 aulas, foram longas, foi pesado, mas isso é tudo que vocês precisam saber para poder começar. Depois vocês vão aprendendo mais coisas e tal, beleza. Se for falar com cientistas de dados, vão ter os caras que sabem horrores de programação. Mas para começar, para entender, para entrar nesse mundo, isso é tudo que vocês precisam saber. Então reveja esses vídeos, tentam fazer em casa, faz suas anotações, que vai ajudar bastante no estudo de vocês. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos, gente.